Fala pessoal, eu sou o professor João Brinkman, professor de Educação Física, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre anamnese. Tá bom? Antes de mais nada, apenas aí lembrando-os da importância de se inscreverem no canal, tá bom? Inscrevam-se no canal e assim vocês facilitam o processo de visualização dos vídeos. Então vamos ao que interessa. Então pessoal, todo programa de atividades físicas orientadas se inicia provavelmente numa anamnese. Até por esse motivo, em um dos meus últimos vídeos, eu falei sobre o porquê. Sempre que se pode utilizar um questionário com perguntas fechadas e já validado, constante na literatura, largamente utilizado por muitas pessoas, por vários pesquisadores, vários professores, a segurança se torna então maior. Então deve haver uma preferência por esse tipo de questionário. Logicamente, você pode fazer as suas perguntas aí que achar mais necessárias, mas a utilização de questionários constantes na literatura e já validados é muito importante. Então, nesse sentido, eu vou mostrar um para vocês aqui, que é um simplificado sobre fatores de risco cardiovasculares, ou seja, fatores de risco para a ocorrência de problemas coronarianos. Então vamos lá. Bom, então eu vou aqui minimamente mostrar a vocês algumas questões que devem ser abordadas. Então, iniciando pela idade. A pessoa que vai iniciar o programa de exercícios é homem ou mulher e ela tem mais de 45 anos de idade, ou seja, ela já está acima da meia-idade, então vejam que homens têm um risco um pouco maior do que as mulheres de eventos indesejáveis coronarianos, principalmente a partir da meia-idade, e esse risco tanto maior será quanto maior a idade for. Outra questão que deve ser contemplada numa anamnese de fatores de risco cardiovasculares, obviamente recai sobre o colesterol. Então, o colesterol, em relação ao colesterol, ele está acima de 190 miligramas por decilitro, ou a pessoa simplesmente não sabe. Se ela não sabe, ela vai precisar fazer um exame de sangue, para que se possa verificar. Você considera como sendo um fator de risco quando a pessoa não sabe, porque você só pode descartar esse fator de risco se você verificar no exame de sangue que ele está abaixo desse valor apresentado de 190 miligramas por decilitro. A mesma coisa em relação à pressão arterial. Se a pessoa simplesmente não sabe a pressão arterial, então vai ter que medir. Enquanto não for aferida a pressão arterial, não se pode dizer então que não há esse fator de risco, então você considera como um fator de risco a mais. Ou ainda, se a pessoa já sabe que ela é acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, com certeza você tem um fator de risco a mais. Ou ainda, se a pessoa tem a pressão arterial mais baixa do que esse nível pressórico apresentado aí, mas às custas de uma ingestão de medicamentos. Se a pressão arterial é mantida abaixo desse nível pressórico por causa do uso de medicamentos, então a pessoa é hipertensa. Então você tem um fator de risco importante que recai sobre essa variável. Um outro item a ser abordado é o do tabagismo. A pessoa fuma. Se ela fumar, com certeza você tem aí um risco acentuado, atrelado a esse comportamento. A pessoa tem diabetes de qualquer tipo, 1 ou 2. A pessoa tem um histórico familiar de eventos indesejáveis relacionados a coronariopatias. Então ela teve um pai ou um irmão que morreu cedo, antes dos 55 anos de idade, por causa do coração ou dos vasos, ou
tem um histórico familiar de mãe ou irmã que morreu do coração antes dos 65 anos de idade. E em relação ao sedentarismo, a pessoa é sedentária? Um dos critérios que você pode adotar para dizer se a pessoa é ou não sedentária é o que aqui está. A pessoa exerce uma atividade profissional onde ela não pratica atividades físicas durante essa rotina de trabalho, e além disso ela minimamente não faz nem mesmo 30 minutos de atividade física por pelo menos 3 vezes por semana, então ela é sedentária. E aí isso por si só já é um fator de risco que leva a outros fatores de risco. Enfim, agora em relação à massa corporal do indivíduo, em relação às proporções corporais, um dos índices possíveis de serem usados numa avaliação é o que aqui está, que é o IMC, que é o índice de massa corporal. Acima de 25 kg por metro quadrado já é indesejável, porque denota provavelmente sobrepeso. Obviamente que indivíduos musculosos podem chegar num índice desse sem necessariamente ser algo ruim para a saúde, aí vai ser, na verdade, bom. Mas para a maior parte das pessoas, um número acima de 25 geralmente denota algo ruim. Acima de 30 pode ser que seja obesidade. Obviamente são necessários outros parâmetros dentro de um contexto de uma avaliação física, que também sempre se faz necessária. Bom, agora voltando aqui para a nossa tela cheia, então vejam que vocês podem utilizar o Parquet, podem utilizar um questionário aí para fatores de risco cardiovasculares, um simplificado como esse ou um mais completo. Além disso, vocês podem fazer perguntas sobre o nível de condicionamento associado à prática ou não de exercícios. Tem, por exemplo, o IPAC. Pode ser que num próximo vídeo aí eu fale também um pouco sobre esse questionário. E você pode também fazer outras perguntas que vão com certeza ajudar na formação do juízo de valor acerca da condição inicial do aluno, para que você possa partir de algum ponto dali em diante. Então, minimamente, se faz necessário a aplicação de uma anamnese antes de mais nada. Então, façam isso, façam tudo de forma justificada, tenham argumentos para tudo que vocês fazem, tá bom? E mais uma vez aí, se inscrevam no canal, tá bom? Deem um joinha no vídeo, repassem para os amigos e voltem aí na próxima semana e até lá.